Aleluia. Hoje o Senhor colocou no meu coração para eu falar, irmãos, sobre unidade. Amém? Que é o nosso, Nosso propósito, que é família, unidade e crescimento. Eu vou falar um pouco, Um pouco que o Senhor colocou no meu coração sobre unidade. E a unidade do corpo de Cristo. Coloquei um tema, E vamos ler em 1 João 5, do 7 ao 8. Na versão Almeida Revisada, atualizada, a ARA, Que diz: Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água, o sangue, e os três são unânimes, num só propósito. Amém? Eu vou ler também na versão, irmão, transformadora, que também é bem interessante, a versão transformadora que diz. 1 João 5,8 diz: Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. E os três são unânimes entre si. Amém? Aqui o Senhor colocou no meu coração, irmão, que aqui a unidade foi perfeita, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então os três, irmão, estavam em unidade para quê? Para um propósito. Qual era o propósito? Da vida eterna para mim e para você. Então o propósito foi perfeito, irmão. Muitas vezes a gente lê aqui, mas a gente tem que, assim, imaginar, dentro da palavra de Deus. Então Deus falou, para poder resgatar a humanidade, tinha que ter alguém para vir. Então tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então os três concordaram, irmão. Numa só concordância. Porque se o Filho dissesse, eu não vou não. Aí tinha concordância? Não, tinha discordância. E muitas vezes, no nosso meio há discordância. Por quê? Porque não está em unidade com aquele propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Porque quando Deus disse, vamos salvar a humanidade, então foi o que ele deu primeiro seu filho. Aí todos os três concordaram do filho vir e resgatar a humanidade. Então o filho veio, que era a palavra, e se tornou carne. E ficou entre nós. Então tudo estava unido. Aí quando Jesus fez a parte dele, irmão, ele disse, não, eu agora vou, mas não vou deixar você só não. Vem a parte do Espírito Santo, que está dentro de mim, dentro de você. Está fazendo o que Jesus fez a parte dele, Deus fez a parte dele, está fazendo agora o Espírito Santo, a parte dele. Cada um fazendo a sua parte, irmão. É feito no nosso corpo, Cada corpo tem uma função. Depois eu vou ler lá também em Coríntios, que Paulo entendeu bem isso, Paulo entendeu, irmão. E nós temos que, às vezes, muitas vezes a gente pensa só em si. Se o Pai pensar só nele, não ia salvar a humanidade, irmão. Se o Filho também pensar só nele. Se o Espírito Santo pensar só nele. Mas só um só. Um só propósito, como diz aqui, Só concordância, na versão que eu li, na outra de unânime, no só propósito. Então, muitas vezes, irmão, tem que estar na unidade. Se não tiver na unidade, irmão, Deus não vai ordenar a bênção. Nem na minha vida, nem na sua vida. Então, nesse texto aqui, Deus trouxe para mim que ficou um plano perfeito, a unidade perfeita, para a gente ter esse exemplo da unidade. Então, ele deu a unidade. Por isso que Paulo diz lá parece que é Efésios 5, Seja imitadores de mim, porque ele imitou Jesus Cristo, irmão. Então, ele se imite. Se você imitar, você está imitando Deus. Imitando Jesus. Então, o filho, quando veio, só falava, o que ouvia do Pai. E agora o Espírito Santo fala o que está na palavra do Pai, irmão. O que está na Bíblia. O Espírito Santo não vai dizer um negócio a você que está fora da Bíblia, não. Está fora da palavra, não. Por quê? Porque eles dois, os três, concordam a mesma coisa. Então o Espírito Santo vai falar o que Deus está falando na sua palavra.
E aqui Paulo, em 1 Coríntios 10, que nós sabemos até de cor, muita gente sabe até esse versículo de cor. Mas o problema é feito, diz lá em Tiago, só ouvir, mas tem que praticar. E Paulo diz aqui, né, 1 Coríntios 1:10, que nós sabemos, eu vou ler, mas todos vocês sabem daquele. Irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem um com os outros, no que falam e que não haja divisão entre vocês. Então aqui o apóstolo Paulo, irmão, ele absorveu bem isso que ele ouviu que Pedro falou aqui, a concordância. Então a gente tem que falar a mesma coisa, a gente tem que falar a mesma linguagem, a gente tem que pensar as mesmas coisas, porque senão, se cada um pensar uma coisa, irmão, vai ter divisão. Porque o irmão Mito pensa uma coisa, Madá pensa outra, o irmão Samuel também pensa outra. Como é que vai ter unidade? Vai ter divisão. Por isso que Paulo aqui, ele estava instruindo, né, o povo de Coríntios. E essa instrução vem para mim e para você hoje. Que nós possamos ter o mesmo pensamento, né, falar as mesmas coisas, para que haja unidade no nosso meio. Para que a unidade seja mais forte. Porque se eu quero ir para frente, mas o irmão puxou para lá, o irmão puxou para cá, outro puxou para trás, como é que eu vou para frente? Nunca vai, irmão. Mas muitas vezes a gente está, assim, fora do contexto. Quer que aconteça algo na nossa vida, mas não está andando como a palavra diz para a gente andar. Andar em unidade, em concordância. Na concordância, irmão, a unidade real é alicerçado falando a mesma linguagem e falando a mesma coisa. Vamos lá ver em Mateus 18, 19. Mateus 19 diz: em verdade também lhe digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pediremos, isso será feito a vocês por meu Pai que está no céu. Então, em unidade, irmão, Deus vai responder. Por quê? Porque a gente está concordando um com o outro, falando a mesma coisa. Mas muitas vezes a pessoa diz, mas eu não vou concordar com fulano porque meu pensamento é esse. Mas, irmão, em Cristo, é só um pensamento, que é nele. Ele é que é o cabeça. Então, se ele é o cabeça, a gente tem que pensar como ele pensa. Quer dizer, cada um tem um pensamento, mas a gente tem que pensar de acordo com a palavra. Que pensando de acordo com a palavra, a gente vai ficar todos unidos. Ninguém vai para um lado, ninguém vai para o outro. Vai ficar tudo unido, tudo falando uma coisa só. Porque não adianta querer unidade com a metade aqui falando uma coisa e a outra metade falando outra. Não vai haver unidade, vai haver divisão. Em divisão a gente não vai chegar em lugar nenhum. Não é preciso se tivesse discordância entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente estava tudo ainda sem a vida eterna, estava tudo no pecado, tudo morto espiritualmente. Nós não estamos vivos, mas agora a gente está vivo. Por quê? Porque houve unidade, porque houve concordância, porque eles pensaram do mesmo jeito para poder salvar a humanidade. Se eles pensassem, agissem e também não concordassem, irmão, não ia haver, ia ficar a divisão, um brigando com o outro e não acontecer nada. É o que acontece no meio de nós muitas vezes. E a gente quer fazer algo, mas a divisão, né, não deixa. Por quê? Porque um pensa numa coisa, de um jeito, um pensa de outro. Mas a gente tem que pensar, irmão, como Cristo pensa. Como Ele fez o plano perfeito. Se uniu e o plano deu perfeito, irmão. E se a gente seguir o mesmo caminho, o propósito vai ser cumprido ali. Na unidade, a gente vai ter uma família saudável e cada um de nós vamos crescer espiritualmente. É o objetivo do que Deus colocou, né, no coração do nosso pastor. Que nós, primeiro,
Se não houver unidade, irmão, a gente não vai ter. A família da gente vai ficar toda bagunçada. E a gente não vai crescer. Por quê? Porque não há unidade. Nem na família, né? Na família, na sua casa, e nem na família, na igreja, nós aqui. Por quê? Porque não está havendo unidade. Então, nós temos que, às vezes, observar, olhar para a palavra. Em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmão, pense em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Então, em tudo que for bom, a gente tem que pensar. Mas muitas vezes a gente pensa em coisa ruim, irmão. Muitas vezes a gente pensa em botar o pé e o irmão cair. Muitas vezes pensa mal do irmão. Muitas vezes fala mal do irmão. Está pensando em coisa boa? Tá não, irmão. Está pensando em coisa ruim. Porque Deus manda a gente amar o nosso irmão. E quem ama, cuida. Não é isso? Quando a gente, irmão, tem o mesmo pensamento junto, fica mais fácil da gente andar em unidade. Quando a gente pensa a mesma coisa. Mas acontece também quando diz aqui, o mesmo parecer. Muitas vezes a gente está pensando e as nossas atitudes estão sendo outra. Muitas vezes você está concordando, está pensando. Mas sua atitude está demonstrando que você nem está pensando aquilo ali e você nem está concordando por causa das suas atitudes, das suas ações. Muitas vezes você não fala, mas as suas ações, a gente sabe se você está concordando ali, se você está com unidade, se você está amando seu irmão. Por quê? Pelas suas ações, pela sua atitude. A gente vê assim a pessoa, eita, mas falou agora que ama aquele irmão. Uma atitude dele com ele. Está dizendo que ama? Tá não, irmão. Muitas vezes a gente não fala, mas a nossa atitude fala. O nosso agir, né, naquele momento. Porque muitas vezes a situação vem, mas vai depender do que está dentro do seu coração, a sua reação, naquilo que você ouviu, naquilo que alguém fez algo com você. É na reação que a gente vai saber se você está realmente com o irmão unido ou está desunido. Se você quer que ele cresça, se você quer botar ele lá embaixo, empurrar o pé, cai, irmão. Não, irmão. Em unidade a gente pensa um no outro. Em unidade a gente ama o irmão. Amém? A forma de agir, né, que eu falei aqui, com os outros, a gente vê logo se a pessoa está com unidade com aquela pessoa, se a pessoa está fazendo aquilo que realmente a palavra de Deus diz, manda, né, concordando, fazendo, pensando, cuidando. Lá em Colossenses 3,17. Colossenses 3,17 diz: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando graça a Deus Pai por meio deles. Então, tudo que nós viemos fazer, irmão, seja para glorificar o nome do Senhor. E muitas vezes a gente está fazendo coisa que não glorifica o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Então, cada dia tem que examinar. O que será que eu estou fazendo? Está de acordo com a palavra? Porque muitas vezes está fazendo coisa errada, mas acha que está fazendo certo. Mas se a gente examinar a palavra, a gente vai ver, eita, realmente eu estou fazendo coisa errada. Realmente não estou de acordo com o que a palavra de Deus diz. Não estou unido com meu irmão. Se o tema é para a gente ficar unido, para poder a gente ter uma família saudável, para a gente ter um crescimento, eu estou fazendo errado. Então a gente tem que examinar. E muitas vezes, quando a gente não se examina nós mesmos, às vezes Deus usa o irmão e a gente fica com raiva do irmão, porque o irmão está falando a verdade, né? Mas eu estou praticando errado.
Mas eu não quero aceitar. Aquele que o irmão está falando para mim o que a palavra de Deus diz. Ele não está falando o que ele diz, não, está falando o que a palavra de Deus diz. E a gente fica com raiva dele. Em vez de agradecer, realmente, reconhecer que realmente a gente está no caminho errado. Amém? Aqui, se estamos na mesma visão, com o mesmo propósito, irmão, a gente tem que estar unido. Você está na mesma visão, no mesmo propósito. Então a gente tem que pensar aquilo que vai fazer acontecer o propósito. Feito o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi perfeito a unidade deles. Ele deixou exemplo para mim e para você, para que a gente siga. Vamos ver Filipenses 2:2. Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só espírito e uma só mente. Bota o 5 agora. Filipenses 2:5. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Está vendo aí? O modo da gente pensar tem que ser o mesmo de Cristo Jesus, irmão. Então a gente tem que pensar o que está na palavra. Não adianta a gente pensar outra coisa, irmão, que não vai haver unidade, não. Se cada um pensar uma coisa diferente, não vai existir unidade, vai existir divisão. Mas muitas vezes a gente não quer entender isso aí. De andar unido, o irmão, se a visão é essa, vamos pegar uma visão, irmão. Se o irmão estiver falando fora da visão, você vai lá e, irmão, a visão é essa, é assim, é assim. O propósito é esse, irmão, é desse jeito aqui. Porque muitas vezes o irmão, na empolgação, irmão, ele pode sair do propósito. Aí você puxa ele para o propósito. Você não é juntinho dele? Você não é o irmão dele? Você tem que falar, irmão, ó, é assim, essa visão é essa, o propósito é esse, irmão. Não é esse, não. Porque muitas vezes se empolga, né? Aí, não. Estava no estacionamento e eu vi um irmão falando da visão e o outro querendo puxar para o outro lado. Irmão, a visão é essa, irmão. Irmão, a visão é essa, irmão. No final foi aquele, realmente ele, quando eu disse, irmão, a visão é essa, irmão. O irmão está falando aí. Isso aí já está dizendo que não é para fazer assim, é para fazer desse jeito. Então acontece no nosso meio, irmão. Então a gente tem que irmão está juntinho, está na unidade, irmão, é assim, ó. O caminho é esse. Para ele poder se alertar. Muita gente deixa aí o irmão ficar falando um para outro. Não, você corrige logo, irmão. Você não é irmão dele? Não deixa ele ramificar, não. Corrija logo. Diga, não, irmão, visão é essa. Você não conseguiu, você chama outro irmão. Irmão, vem aqui, me ajuda aqui. Vamos falar mais aqui para esse irmão, para ver se ele... Aí é assim que é unidade, irmão. Não é unidade de deixar o irmão lá sozinho, não. Não, puxa outro irmão, irmão, vem aqui, aquele irmão está pensando desse jeito, vamos conversar com ele. A gente começa a conversar com ele e ele vai chegar junto da visão e vai querer fazer um propósito, que é isso aqui. O propósito é esse, irmão. Quando falar do propósito, você, irmão, o propósito é esse aqui. Aí fala o propósito para ele. Aí, até que ele, quando você vê que ele realmente chegou na visão, eita, graças a Deus, pronto. Mas não deixa ele fora da visão, não. Traga ele para a visão. Porque muitas vezes nós somos um corpo, irmão. E o corpo tem que estar unido. E Paulo, aqui em 1 Coríntios 12, a partir do 12, ele vai dizer, ele vai comparar, né? O corpo humano, né? Com o corpo de Cristo. Aí ele fala aqui, não vou ler tudo, não, porque Romanos 12 começa. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. E todos nós foi dado de beber um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muito. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. O 16 diz, se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. 17. Se o corpo todo fosse olho,
onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? E assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que considera menos honroso, tratamos com especial honra. Igualmente aos membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Aí o 27 diz, irmão, eu li até o 23. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Então, o que acontece aqui, irmão? Paulo, dando exemplo do corpo, trazendo para o corpo de Cristo. Se a gente está unido, aí o irmão disse, não preciso de tu não. Eu faço sozinho. Mas no corpo, Paulo não explicou ali, tem vários membros. Como é que você quer fazer sozinho, irmão? Como é que você não quer ajuda do seu irmão? Se Paulo deu um exemplo ali, a gente viu o exemplo no começo, do Pai, Filho e Espírito Santo, todos unidos, e a gente quer ficar desunido. Um quer pensar, um quer fazer uma coisa, quer fazer outra coisa. Não, irmão, um ajuda o outro. A unidade é isso, um ajudando o outro. Porque Deus colocou no corpo de Cristo, cada um do jeito que Ele quis, irmão. Então, Deus tem um propósito na sua vida, tem um propósito na vida de cada um de nós. Ele fez para fazer um corpo só e o corpo poder movimentar. Feito o corpo humano, que Paulo citou ali. Se eu lhe disser, não precisa tu não. Aí você, como é que eu vou andar sem olho? Vou cair no buraco, irmão. Então o olho precisa do pé, o pé precisa do olho. Então o corpo humano tem que estar unido para poder se movimentar, irmão. E cada comando, e muitas vezes a gente está no corpo e a gente quer fazer o que a gente quer, né? Mas tem o cabeça, irmão, que vai dar o comando. Para eu levantar um braço aqui, ó. O cabeça fez mandou um comando para levantar meu braço. E muitas vezes a gente quer ser o cabeça. Quer fazer do jeito que o braço quer fazer tudo, não pode, irmão. Cada membro que o Senhor botou aqui, ó, tem uma coisa para a gente fazer. Agora Ele que vai determinar o que eu vou fazer, o que você vai fazer. Aí quando Deus faz, faça isso, aí você, faço não. Oxê, Deus determinou, irmão, Deus fez você assim. Muitas vezes a pessoa quer que eu seja igual a Cessa. Não vai ser igual a Cessa não, irmão. O jeito dele é diferente do meu. O meu jeito é diferente do irmão Samuel. Mas quando a gente se unir, concordar, pensar, aí o propósito vai ser feito, irmão. Vai ser estabelecido por Deus, porque Deus ordena a bênção onde há unidade. Não é onde há desunião, não. É por isso que Tiago diz, irmão, não é seja só ouvinte, não, tem que praticar. Se não praticar, não vai andar, não vai crescer e não vai ter uma família saudável. Por quê? Porque não está andando na palavra, não está praticando, está só ouvindo. Está ouvindo por aqui, feito ditado, ouvindo por aqui, saindo por aqui, porque não deixou descer para o coração. Não praticou porque não deixou para o coração, irmão. Deixar descer para o coração, aí a prática vai. Porque o Espírito Santo está dentro de vocês. E olhe, pratique, faça o que a palavra de Deus diz. Amém? Olha, ninguém tem o direito de agir como se estivesse separado do corpo. Tampouco deve os membros do corpo ter inveja um dos outros. Não. Você não deve agir, irmão, se você estiver sozinho, não, no corpo, não. Você faz parte do corpo. Não, muitas vezes aquela pessoa quer agir sozinho. Quer fazer uma coisa, não comunicou nem o pastor. Quando vê, está feito. Oxente. E quer fazer sem comunicar, irmão? Não, o corpo, você vai fazer sozinho, saiu do corpo e vum.
Tem um filme que tem, né? Que o cara saiu do corpo e ficava fazendo um bocado de coisa. Não, irmão. A gente é um corpo unido, tem que estar unido. Um só pensamento, em concordância. Para que Deus possa agir na minha e na sua vida. Para que a gente possa crescer. A ideia básica que Deus criou, né? Cada um de nós, como queria, e fôssemos desafiados a servirmos fielmente de acordo com esse chamado. Então, Deus quer, irmão, que a gente esteja no corpo e seja fiel àquilo que Ele chamou eu para fazer e para você fazer. Porque muitas vezes a gente está fazendo de qualquer jeito, de qualquer modo. Mas Deus, Ele diz, quero que você faça, irmão, fielmente, de acordo com o que eu chamei você para fazer. Faça aquilo bem feito, faça com excelência. Se você não consegue, você chama seu irmão, irmão, me ajuda aqui, para ficar mais excelente. Aí o irmão vai lá e ajuda. Mas você quer fazer só, não consegue. Como diz no verso aqui, bota o verso 1 Coríntios 12, 18. 1 Coríntios 12, 18. Ó, se possível, naquilo que depende de você, vivem. 1 Coríntios 12, 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a vontade dele. Então, se for segundo a vontade dele, irmãos, a gente tem que fazer o que ele mandar a gente fazer. Mas muitas vezes as pessoas dizem, não, Deus falou comigo para fazer isso. Sim, mas você não é um corpo, irmão. O cabeça disse o quê para você fazer? Mandou você fazer uma coisa, você está fazendo outra? Não, irmão, o corpo não pode ser dividido, não. O corpo tem que estar unido. E Deus fez o corpo, né, o membro, cada um para ficar juntinho, não vai ficar separado, não. Não precisasse o corpo natural ficar separado. A mão fosse para um canto, o braço para outro, a perna para outro. Não é assim, só a gente pensar, irmão. Muita gente não pensa. Porque Paulo deu um exemplo do corpo para a gente pensar. Não foi para a gente ficar, eita, é mesmo, ó, o corpo. Não, irmão. Quando você for fazer uma ação, você, eita, será que eu estou fazendo junto com o corpo ou estou fazendo sozinho? Só você pensar no seu corpo. Pensando no seu corpo, você sabe. Sua mão vai sair sozinha? Vai não. Então, por que eu estou fazendo isso só? Por que eu não estou fazendo unido com meu irmão? Muitas vezes a gente não quer pensar. A gente quer só micro-ondas, botou, tirou. Não, vou fazer. Não, irmão. A gente tem um corpo. E para esse corpo andar unido, né? Lá em Efésios, Paulo fala, dá algumas instruções para que eu e você possa andar unido. Vamos ler em Efésios 4, de 1 ao 3. O apóstolo Paulo dá uma instrução para nós esta noite. Onde diz, Efésios 4, 1, né? Como prisioneiro do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 3 coisas aqui, irmão, que eu anotei importante, para que nós possamos, né, estar unidos. Primeira coisa que ele diz, seja completamente humilde e dócil. Completamente, não é pela metade não, irmão, é completamente. Porque tem muita gente que diz que é humilde, mas quando você vê, feito eu disse, a atitude dele e a ação dele, não tem nada de humildade, nem chega perto. Por causa da atitude, da ação dele, do agir dele, naquele momento com o irmão, que está no corpo dele. A gente percebe isso, é por isso que Paulo dá aqui essa instrução. Em cima dessa instrução aqui, outra coisa também, ele diz aqui, humilde e dócil. Eu fui ver o que era dócil, né? Dócil é se submeter sem
Oferecer resistência é ser amável, gentil, manso e obediente. Vê um cara dócil, humilde e dócil. A primeira coisa que ele não quer é obedecer. Está bem longe de obedecer. Agora pode ser humilde e dócil, que ele não está nem obedecendo. Às vezes ele faz, mas está resistindo, né? Não, vou fazer, mas não é assim não. Não é desse jeito não. Está resistindo, irmão. A resistência, tem outros também que é brabo que só, né? É humilde, mas a brabeza dele ainda está nele, não saiu não. Então, irmãos, são essas instruções que Paulo dá aqui para mim e para você. Vamos ler também sobre humildade, Filipenses 2, 3. Nada façam por ambição egoísta ou por verdade, mas humildemente considere o outro superior a você mesmo, cuidando cada um não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês e o mesmo de Cristo Jesus. Que pensar de ser Deus não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Veja que exemplo de Jesus, de humildade. Então somos nós, meu. Muitas vezes a gente quer pisar no irmão, porque sabe um pouquinho de nada. Ou sabe fazer melhor do que o irmão. Deveria ensinar o irmão, não. Humilhe o irmão. Se é um corpo, você está humilhando seu corpo mesmo, irmão. Sai você pensar no seu corpo. Quando você fala algo com o seu irmão, sai você pensar no seu corpo. Estou falando do meu corpo mesmo. Porque muita gente não pensa, irmão. Às vezes minha esposa diz, pense nisso, meu filho. Eu digo, eu não pensei, não. Aí tá a gente, às vezes, muitas vezes, não está pensando. Está vendo aquilo ali, ó, para fazer e não faz. Ela fala, meu filho, pense. Aí eu digo, vou pensar, filha. Tem a gente no corpo de Cristo. Às vezes está para fazer e não faz. Amém? O segundo ponto é, seja paciente, suportando uns aos outros com amor. É fácil? É não, irmão. Mas no terceiro ponto, Paulo diz, esforça-te. A gente tem que se esforçar, irmão, para amar o nosso irmão. Por quê? Porque, irmão, somos diferentes um do outro. Então a gente tem que se esforçar para amar. Mas lembrando, que muita gente esquece, que é o amor de Deus que está derramado no nosso coração. A gente vai amar com o amor de Deus. Quando a gente vai querer matar ele, o irmão. Mas quando a gente bota em ação o amor de Deus, a gente vai fazer amar ele. Por quê? Porque o amor de Deus está no nosso coração. E também tem os frutos do Espírito para você colocar em prática. Aí muita gente esquece dos frutos. Só quer as bênçãos. Quando é o fruto para praticar, não. Mas quando é uma bênção, eita, glória a Deus. O irmão varão falou certo. Eita, fica aquela alegria. Aí fica aquele, né? Aquele fogo. Mas quando é para o fruto, o fogo cai. Se cai não, se apaga. Cai quando você diz a benção. Quando diz a benção, você pula, salta. Mas quando é para os frutos, aí o fogo. Não, irmão. Aí que o fogo tem que aumentar. Para poder a gente ficar em unidade, para a gente ficar em concordância, ficar com o mesmo pensamento. Praticando os frutos do Espírito. Aí eu nem li aqui, em paciência, eu vou ler aqui. Romanos 12, 10 e 12. O 10 diz:
Dedique-se uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a você. Bota 12 aí, Romanos 12, 12. Alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, persevere na oração. Então, a gente, irmão, a gente tem que ser, irmão, perseverante naquilo que o irmão não está ainda apto. Se o irmão errou, a gente vai perseverar em ensinar, irmão. Se o irmão lhe ofendeu, você vai fazer o quê? Perdoar, irmão. Mas muitas vezes a gente quer perdoar 1, 2, 3 vezes, mas quando Pedro perguntou a Jesus, foi o que Jesus disse. A gente sabe, feito diz Tiago, sabe, mas não pratica, só ouvinte. Aí só ouvinte, Tiago diz, não, irmão, você tem que ser praticante. Só ouvinte não vai adiantar nada, vai ficar do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Mas a gente tem que ser praticante. A gente não sabe, então a gente tem que praticar. É feito um corpo, irmão. Se sua mão não botar, outra pessoa, se sua mão não botar comida na sua boquinha, você vai morrer. Aí você não precisa dela, não? Precisa botar um alimentozinho, ué. Se não botar, irmão, morre. Só é você pensar no corpo, é porque a gente não pensa. A gente quer tudo pronto. A gente tem que pensar, irmão. Paulo não está instruindo, então a gente tem que ler, meditar. Entre o irmão Marcelo ali, medite na palavra, irmão. Se a gente não meditar, não vai, se não praticar, também não vai adiantar de nada. Então, o Tiago nos instrui. Tem a instrução, irmão, mas a gente às vezes não quer praticar, a gente só quer ouvir. Ouvir, muitas vezes, apontar, quando o irmão não está fazendo. Que às vezes ele mesmo não está fazendo, mas quando não vê o irmão não fazer, ele diz, mas irmão, é assim, ó. Aí quando você vê de outra vez a ação dele, ou o agir dele, está agindo do mesmo jeito. Que ele corrigiu, ele está fazendo. Aí como pode ver a unidade? Tem aqui, Paulo nos diz aqui a unidade. Outra coisa, muitas vezes não quer se esforçar. Mas em 1 Coríntios 13 diz, o amor é paciente. Muitas vezes a pessoa diz, eu amo fulano, eu amo cicano. Mas quando fulano cicano pisa no seu pé, acabou o amor. Oxente, o amor é paciente, irmão. Tenha paciência com o seu irmão. Na primeira oportunidade você já descarta. Oxente, é só ouvinte, é? Não é praticante, não, é? Para haver unidade, mãe, a gente vai ter que praticar a palavra com nossos irmãos. É um corpo, juntinho. Não pode separar, não. Tem que ser junto. Agora você vai lembrar do corpo humano e vai lembrar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que foi perfeito a unidade deles. E a gente também tem que seguir, ser imitadores deles. A gente tem que imitar, irmão. Quando a gente não imita, a gente fica só ouvinte. Não pratica nada, só ouvinte. Aí como é que a gente vai crescer? Só ouvinte. Que Tiago diz que a gente tem que praticar. Amém? E o último tópico é: faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então é a nossa parte se esforçar, irmão, em praticar a palavra, somente. Se você se esforçar em praticar, aí a unidade vai dar crescimento para mim e crescimento para você. Precisa de se esforçar. Porque muita gente, as pessoas não se esforçam para praticar a palavra. Porque é só ouvir falar, né? Ouvir falar. O cara fala de uma sabe versículo, decorar tudinho, mas para praticar é a maior dificuldade do mundo. Não obedece. Mas na Bíblia ele sabe. No começo ao fim, perguntou um versículo, ele diz, mas cadê a prática? Cadê a unidade com o irmão? Não se une com o irmão. Por quê? Porque o corpo, irmão, feito em um corpo humano, o corpo também tem olho para ver, né? Quando o irmão não está praticando. Então o corpo tem tudo isso que Paulo citou com o nosso corpo. Tem tudo isso, irmão, tem olho para ver. Aí muitas vezes você, não, irmão, mas você fez, né? Felizmente, não está praticando. Então eu estou dizendo a você que é assim que se pratica. Aí o irmão fica com raiva. Muitas vezes, até, né?
Aí começa a divisão, a arenga no corpo. Não, irmão, tem que ficar unido. Amém? Vou ler só esse versículo aqui, Romanos 14, 19. Amém. Romanos 14, 19 diz: por isso, esforcemo-nos em buscar tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, somos nós, irmão, que tem que nos esforçar para a gente poder ficar em unidade, ficar junto. Pensar, o corpo tem que estar junto. Não pode estar separado, não. Pode estar muitas vezes o corpo quer ficar em casa. Não, você diz, não, corpo, gente, vamos embora. Vamos embora para a igreja ouvir a palavra. O corpo quer ficar em casa, irmão. O nosso corpo quer ficar em casa. Mas você não faz parte do corpo de Cristo? Tem que vir para o corpo de Cristo, irmão. Ficar unido aqui, junto. Amém? Deixa eu ler algo aqui que o Senhor botou no meu coração. A unidade é cada membro do corpo, trabalhando com o mesmo objetivo, usando aos benefícios de todos. Visando ao benefício de todos. É abrir mão de pensamentos individuais para caminhar no mesmo propósito com os demais, em coletividade. É necessário que nós cultivemos valores como a humildade, a paciência, suportando mais uns aos outros com amor e a mansidão para manter a unidade. Unidade é um alvo focado no propósito de glorificar o nome do Senhor. As nossas diferenças não podem comprometer nossa unidade. As diferenças existem por permissão de Deus para produzir em nós amor, compreensão, respeito, sabendo que nenhum de nós é igual ao outro. Aí eu vou ler Provérbios 27, 17 e 18. Onde diz: com ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Então, irmão, um irmão ajuda o outro. Um ferro não afia o ferro, né? Então, um irmão ajuda o outro. E Deus, né, vai recompensar cada um de nós, irmão. Se a gente andar em unidade. Amém? Então, foi isso que Deus colocou no meu coração. E falou comigo primeiro, né? Que a gente, quem passa a mensagem é quem recebe primeiro. Então, que nós possamos, irmão, né, seguir a visão, né, em unidade. Não adianta seguir a visão separado, não. Tem que seguir a visão em unidade. A unidade, a família, a gente vai crescer, né? Vai crescer saudavelmente. E a gente vai também crescer. Mas a gente tem que estar unido, tem que estar junto. Sem unidade, irmão, a gente nem vai crescer, nem vai ter uma família biblicamente saudável. Por quê? Porque a gente não está unido. Mas, graças a Deus que Deus, né, Ele deixou a sua palavra para a gente seguir a orientação e obedecer. O mais importante é obedecer. Então, obedecer depende de mim e depende de cada um de nós. A palavra lá em Isaías diz, se quiseres obedecer, né? Se. Então, eu vou decidir, eu vou ter minha decisão. Você vai ter a sua decisão de ficar unido, com o mesmo pensamento, concordando, tendo a atitude de acordo com o que a gente está pensando, o que a gente está concordando. Porque muitas vezes você está falando uma coisa, mas você está fazendo outra. Totalmente diferente da sua concordância, amém? Aleluia. Glória a Deus pela tua palavra, Senhor. Hoje à noite tem alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que realmente pode estar passando, né? Pode estar passando coisa, está fora do corpo. E hoje você pode ficar no corpo de Cristo. Você estava fora, sozinho no mundo. Mas hoje você tem a oportunidade de ficar no corpo de Cristo. Mas só é você tomar uma decisão. Cada um toma a sua decisão, né?
como cada um de nós tomou uma decisão. Então, se tiver alguém nessa noite que quiser tomar a decisão, né, de fazer parte do corpo de Cristo, pode levantar a mão. Vem aqui que a gente vai orar por você. Amém?